Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de vitória do Corinthians na Sul-Americana, por incrível que pareça, Corinthians 1, Racing do Uruguai 0 aí, um jogo que manteve completamente o Corinthians vivo na competição. Esse jogo, desde que saiu o sorteio da fase de grupos, os adversários do Corinthians e até mesmo depois do jogo de ontem entre América de Cali e Huracan que empataram em 0-0, ficou muito claro para todo mundo, todo corintiano, que era obrigação vencer. O Corinthians tinha a obrigação de vencer os dois jogos contra o Racing do Uruguai. Contra o América de Cali e o Huracan a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade, mas contra o Racing do Uruguai era obrigação o Corinthians fazer no mínimo 6 pontos. Jogou bem? Não jogou. Não apresentou um bom futebol. É verdade que ainda o Corinthians está devendo muito sob o comando de Dorival Júnior. Com o Dorival, realmente um futebol bem apresentado, a gente dá para destacar o jogo contra o Inter e só, mais nada até o momento. E novamente, cara, time misto, ou se a gente pode falar reserva, né? Porque tinha ali um ou outro jogador do time titular. Acho que reserva. Só tinha o André o Ramalho Hugo e o André Ramalho. E o Hugo. Não tinha o mais Romero, ninguém. se quiser considerar ainda. Então, assim, time reservão do Corinthians. Não concordo com essa postura do Dorival de ficar poupando todo o jogo. Se a gente for ver, o Dorival não conseguiu manter uma escalação até agora sob o comando do Corinthians. Sempre muda uma peça ou outra, sempre mescla o time. Mas, de certa forma, cara, deu certo na medida do resultado. Porque o Corinthians venceu. Motivado também pela entrada dos titulares, mas venceu. Agora, o desempenho ficou muito aquém. São poucas as coisas que a gente pode destacar de positivo nesse time do Corinthians hoje. Poucos jogadores que conseguiram aproveitar essa chance de ser titular numa partida que, querendo ou não, servia de teste para muitos atletas que estão nesse elenco e que precisam se provar. Pouquíssimos, mano. Se a gente for analisar, o Bidu foi um cara que conseguiu aproveitar a chance. O primeiro tempo do Alex Santana também foi minimamente decente. Pela falta de zagueiro, acho que até dá para falar também do Choca um pouco. Mas do resto, mano, pouquíssimos jogadores conseguiram aproveitar essa chance. O mais importante, rapaziada, num jogo desse que tinha um gramado horroroso, a arbitragem sul-americana que a gente sabe que é péssima e dá pra falar disso porque realmente prejudicou o Corinthians em muitos momentos do jogo, uma qualidade de futebol muito duvidosa. O mais importante de tudo isso é que o corintiano é guerreiro pra cacete de conseguir assistir um jogo desse e que o Corinthians está vivo na Sul-Americana. Não vai ser fácil passar, a missão do Corinthians aí depende muito também de uma vitória contra o Huracan fora de casa ou de um milagre do América de Cali conseguir perder para esse horrível time do Racing do Uruguai aí, jogando na Colômbia. Então a missão não é fácil, o Corinthians não está nem perto de estar garantido, mas pelo menos pela primeira vez nessa competição desse ano de 2025 a gente consegue traçar aí um sonho do Corinthians se classificar para a próxima fase. Bom, você começou falando sobre questão de obrigação de vitória do Corinthians. Eu também acho que logo que saiu o sorteio, a obrigação nos jogos contra o Racing do Uruguai era 2 vitórias. Mas também o Corinthians na Copa Sul-Americana não foi na base da obrigação. Tinha a obrigação de pelo menos empatar com o Huracan dentro de casa na estreia e já perdeu, já estreou muito mal na competição. Fora de casa, com o time reserva também contra o América de Cali, só conseguiu um empate naquele jogo que poupou para jogar o derby, jogou super mal até perder o jogo. Dentro de casa contra o América de Cali era obrigação vencer também, uma postura ridícula fez com que não fizesse o dever de casa. O Corinthians até o momento na Sul-Americana tem 2 vitórias contra o pior time do campeonato, não é nem do grupo, o pior time do torneio. 2 empates contra a América de Cali, um com time reserva fora de casa, outro com time titular dentro de casa, e uma derrota com o Huracan. E só para te cortar rapidinho, mas até os jogos contra o Racing, não é nem sua obrigação ganhar, mas tipo 1-0 dentro de casa, naquele roteiro, porra, mano, também é xoxo você ganhar só de 1-0 do Racing. É uma fase de grupos, é uma competição, é uma postura do Corinthians em jogos sul-americanos que tá deixando muito a desejar. E chegou na hora realmente do vamos ver. A gente chegou num jogo que vai ter que ser tratado como final se o Corinthians de fato quiser seguir na Copa Sul-Americana. Porque já não depende de si para passar em segundo lugar, por exemplo. Depende de si no sentido de que venceu, passou. Só que se a gente vai entender que vai pegar um time fora de casa, que é líder do grupo, um time argentino, um time chato, um time indigesto, que tá bem na fase de grupos, que venceu a gente dentro de casa, e é um time do Corinthians que não tá demonstrando que pode chegar lá e dominar os caras, por exemplo, ou dar a esperança de que, não, acho que esse time do Corinthians pode vencer. Eu acho difícil algum torcedor corintiano hoje que coloque a mão no fogo, que de fato coloque dinheiro falando, eu tenho certeza que o Corinthians vai lá pra Argentina e vai vencer esse jogo. Pelo que vem mostrando dentro de campo e pela postura. Hoje, mais uma vez, a gente viu um time do Corinthians que era muito superior a esse time do Racing, que era muito ruim, a gente viu o jogo junto e eu e você, a gente tem muita superstição, a gente não gosta de falar muito as coisas ao longo do jogo, tanto que a gente
ao longo do primeiro tempo não elogiou a partida de Lamaná, não elogiou a partida de Alex Santana, a gente foi deixando quieto para não zicar os caras, para não falar cedo. E a gente não falou em nenhum momento sobre o quão lixo é esse time do Racing, o quão horroroso é esse time do Racing. Horroroso. Falaram na transmissão e eu concordo, esse time do Racing não joga a segunda divisão de Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino, por exemplo, que é a nossa adversária na Copa do Brasil, tem muito mais time do que o Racing. Qualquer time da primeira divisão, o Sport, que tem 2 pontos, amassaria esse timinho aí do Racing. E mais uma vez a gente viu um Corinthians com muita dificuldade de vencer. De se impor, nem acho que teve tanta dificuldade assim, porque só o Corinthians teve a bola. Mas dificuldade criativa. Até no segundo tempo, quando aparece o Coronado, o Corinthians terminou o jogo com 2 finalizações no gol. Uma bola na falta no Romero e o lance do gol. Eu acho que é um time que ainda está na segunda marcha, não engatou ainda o nível de futebol que a gente esperava depois do Campeonato Paulista. Eu acho que talvez seja um time do Corinthians que tenha que realmente fazer o jogo da vida contra o Huracan para tentar classificar sem depender de nenhum outro resultado, para depois da pausa aí do Mundial de Clubes, o Corinthians de fato fisicamente voltar ao seu melhor nível, entrar aí naquela janela e poder de fato trazer um reforço ou outro pontual para elevar o nível desse time, principalmente na zaga, que é o que a gente fala há muito tempo, e poder olhar ali para uma pré-oitavas, ou se Deus quiser, já uma oitavas de final, e poder pensar em ser um dos favoritos a conquistar esse título. Porque desde o começo, no começo do ano a gente viu o Corinthians como um dos favoritos. Depois da reta final brasileira do ano passado, do ótimo começo do Campeonato Paulista, do título estadual. Então eu acho que o Corinthians tem condições de voltar a ser um dos favoritos se conseguir garantir essa classificação. Não fez por onde até o momento e agora vai ter que correr demais a Argentina para classificar, mas eu acho que é um time que tem sim condições de no segundo semestre virar essa chave e partir aí em busca de um título inédito na nossa história. Mas foi o que você falou, o Corinthians ele parece que realmente está pouco se lixando para a Copa Sul-Americana. A gente viu a postura em todos os jogos e, cara, sinceramente eu não entendo, mano. Beleza que ninguém queria estar na Sul-Americana. A gente falou isso aqui depois do pós-jogo contra o América de Cali. Ninguém queria estar, mano. O jogador não queria estar, o Dorival não queria estar disputando com o Corinthians numa Sul-Americana, queria estar na Libertadores. O torcedor do Corinthians queria muito mais estar na Libertadores do que na Sul-Americana. Pô, a gente queria estar fazendo pós-jogo de Sul-Americana ou de Libertadores? Pois é, e assim, e não é nem só pelo lance também de ser a Sul-Americana, mas tem a parada da expectativa. O corintiano começou o ano sabendo que ia disputar a Libertadores e pouco tempo depois começou a se contentar com disputar uma fase de grupos de Sul-Americana. É broxante, mano. Todo mundo sabe, ninguém realmente fica empolgado pra ver um jogo desse, velho. Tem que ser guerreiro, que nem eu falei, não só pelo futebol apresentado, mas porque é um jogo que não empolga. Não empolga, e parece que o Corinthians também tá tendo essa postura. Só que o problema eu acho que o torcedor, ele pode ter essa postura de ficar incomodado com a competição. Mas o jogador não pode, velho. Não pode. Tá na competição, é o mesmo elenco que eliminou o Corinthians da Libertadores, agora entrou na Sul-Americana, tem que entrar pra ganhar. Entrar pra disputar e pras cabeças, que nem você falou, título inédito pro Corinthians. Querendo ou não, é dinheiro. O Corinthians não tem muitos títulos internacionais, então daria um renome um pouco maior. É garantia de vaga para a próxima Libertadores. Cabeça de chave da Libertadores. Cabeça de chave, bem lembrado. É garantia também de disputar uma Recopa Sul-Americana, que querendo ou não também pode ser mais um título a ser conquistado. Então, o Corinthians ele não tem que largar a Sul-Americana. Até porque se a gente for analisar, é claro que a Copa do Brasil e o Brasileirão ele tem um peso maior de você vencer, de você ir bem. Concordo. Mas a competição mais plausível do Corinthians almejar um título, almejar chegar longe, é justamente a Copa Sul-Americana. Até pelo que a gente está vendo com os outros times. Os brasileiros estão todos capengando. Tem muito time brasileiro aí que está caindo fora. Talvez, quando chegar a fase ali de oitavas de final, seja uma das Sul-Americanas mais fáceis dos últimos anos. E o Corinthians ele pode estar perdendo essa oportunidade de chegar longe numa Sul-Americana dessa. E parece, cara, que a estratégia do Dorival, quando que eu falei no começo do vídeo, que deu certo de poupar os principais jogadores, é na questão que o Corinthians venceu. O Corinthians ganhou e a obrigação, a missão do Corinthians no Uruguai hoje era vencer, trazer os 3 pontos, estar vivo na Sul-Americana, boa, vamos pro jogo contra o Huracan e vamos ver no que vai dar. Era essa a missão do Corinthians. Mas na escalação, e a gente tem que pontuar a escalação do Dorival, cara, já deu muitas mostras que realmente a Copa Sul-Americana não é o foco do Corinthians, mano. Não é o foco. E não é nem só de colocar um time reserva, de você descansar, mas pelo menos na minha visão, não teve planejamento nenhum para esse time reserva. Nenhum, cara. Não existe você entrar num jogo que você precisa ganhar, precisa ser ofensivo, com um meio campo desse. Com Alex Santana, Rian e Charles. Como que esse meio campo vai ser criativo? Como que esse meio campo vai infiltrar dentro da área, vai conciliar alguma jogada, vai oferecer perigo para o adversário? Não oferece. E a gente viu a enorme dificuldade que o Corinthians teve na parte de criação o jogo inteiro. Tanto que deu 2 finalizações no jogo,
poucas vezes conseguiu construir uma jogada ou chegar com perigo de forma efetiva aí contra o Racing do Uruguai. Como que esse time ali no meio campo vai brigar por alguma coisa? O trio de ataque do Corinthians completamente reserva. O Romero às vezes titular, mas o Thales que estava mal, o Hector Hernandes que é reserva do Yuri, até o sistema defensivo. O Bidu é interessante, não só por o Bidu ter feito um bom jogo, mas porque é um lateral ofensivo. Agora, apesar do Léo Manato ter feito um jogo decente, é muito complicado num jogo que vale sua vida na sua competição, você acabar poupando o único lateral direito decente que o Corinthians tem no elenco, que é o Mateuzinho. Então, eu acho que não é nem só colocar o time reserva e desleixar da competição e continuar com esse time misto reserva que o Dorival sempre tá mandando. Mas hoje parece que o time reserva do Corinthians foi mal planejado, mano. Foi mal feito. Tanto que a gente viu hoje um jogo péssimo de futebol. E aí entra um desempenho ruim do Corinthians, um gramado ruim, uma atmosfera esquisita, uma arbitragem estranha e também o fato que você comentou que o time do Racing do Uruguai é extremamente limitado. Eu acho que também tem um pouco a ver com o elenco, que é o que a gente fala que não tem tantas peças Todo assim, jogo a gente fala isso. principalmente de meio campo. Cara, quantas vezes a gente não viu? Eu lembro muito disso, principalmente com times do Carille, que jogos onde o Corinthians ia atacar mais, ou sentia que, pô, acabou o primeiro tempo, só tá dando nós, tira um volante. Tirava o Maicon e colocava o Jadson pra jogar do lado do Rodriguinho, tirava o Gabriel, deixava só o Maicon de volante, tá ligado? Ou até mesmo no time do Ramon Dias. Quantas vezes a gente não viu Raniel, Bidon e Carrilho e funcionando super bem, com só um cara de contenção. No jogo de hoje, o Corinthians precisava desesperadamente da vitória, onde teve 75% de posse de bola praticamente o jogo inteiro. Simplesmente você jogou com 3 volantes de contenção, pô. O Alex Santana de primeiro, o Rian, que é um cara defensivo, e o Charles que, mano, em que mundo o Charles se aproxima mais de um meia do que de um volante, por exemplo? Não existe. Então, eu acho que simplesmente não tem opções. Pra parecer uma loucura isso aqui que eu vou falar, mas hoje, no elenco, você ter opções ofensivas, opções piores, digamos assim, opções que não tem nível de Corinthians, como era o caso, na minha opinião, de Matheus Araújo ou de Juan Oliveira, tá ligado? Os caras poderiam dar um fator a mais do que esses caras não conseguem entregar. O Corinthians não tem opções na base disponíveis para fazer uma função de meio campo, uma opção um pouco mais ofensiva, uma característica diferente para esse meio campo, e tem que toda hora ficar colocando um monte de volante para jogar. E a gente encontra sempre os mesmos problemas. Um time que não cria, um time que não consegue massacrar o adversário. De novo, o goleiro dos caras fez uma defesa o jogo inteiro, pô. Com um time ridículo, um time nível Série C de Brasileirão. Então, de novo, reiterando, eu acho muito que nesse meio de ano o Corinthians tem que trabalhar demais. Fisicamente e para montar melhor esse elenco. Tem que trabalhar muito, cara. Até porque o lance dos volantes, jogar com 3 volantes eu já sou contra. Porque você jogar com 3 volantes, normalmente já significa você fechar um pouco mais o time. E num jogo que você tem que ganhar. Mas às vezes você jogar com 3 volantes, com, um meio armador lá na frente, 2 desses volantes, jogadores que pisam na área, jogador de qualidade, com chute de fora da área, você ter características diferentes, você pode ver que dá certo, tá ligado? Querendo ou não, eu não acho que o Carrilho e o Bidon sejam exatamente volantes, eles têm outras características. Mas o time do Ramon Dias, eles jogavam assim e oferecia uma dinâmica muito diferente. Porra, mano, o Charles, além de ser bagre, é cabeça de área. O Alex Santana, não tem, já teve na carreira momentos de artilheiro, de protagonismo, no Corinthians nunca demonstrou. O Rian muito menos. Então não faz sentido um meio campo desse. E já que o Dorival Júnior, por exemplo, enxerga o Bidon como meia, apesar de eu não concordar, não cabia o Bidon hoje no time titular? Não cabia o Carrilho. Gente, o Carrilho tem 34 anos, 34, 35, mas o Carrilho não jogou contra o Mirassol, ele entrou no segundo tempo. Vai ter que poupar o Carrilho 2 jogos seguidos, mano, pra ele jogar um terceiro, aí poupar mais 2. Porra, assim também não dá. A gente entende que o elenco do Corinthians fisicamente tá mal, tá defasado, opção não tem, o elenco é meio complicado, mas porra, mano, o jogador não consegue jogar 2, 3 jogos seguidos. O Bidon com 19, 20 anos na cara não consegue jogar 2 jogos seguidos. Não dá, não tem como. O Yuri, que é um touro e é novo, não consegue jogar 2 jogos seguidos. Não é possível que o Mateuzinho, não é possível que esses caras não conseguem ter pelo menos uma sequência. Porque pra mim, poupar até vale em algumas competições, em alguns casos. Mas não dá pra você poupar o time inteiro quando o seu elenco é ruim, mano. Você pode poupar alguns jogadores e manter uma base. Você tem que manter a base de ter pelo menos um ou outro cara de confiança na defesa, de ter um meio armador na equipe, de ter um atacante de qualidade, o resto você muda, velho. Senão, se for mudar o time inteiro, vai ficar claro que todos os jogos o Corinthians não vai conseguir fazer absolutamente nada. Hoje, a gente ainda deu sorte que pegou um adversário horroroso. Se não tivesse pegado um adversário horroroso, o Corinthians hoje poderia, inclusive, estar caminhando a passos largos aí para estar fora da Sul-Americana. Vamos com as notas. Hugo,
Pô, de verdade, sem nota. O Hugo foi espectador. Eu ou você no gol hoje ia dar a mesma. O Hugo teve algumas jogadas com o pé, mas que, pô, não teve que fazer nada demais no jogo. Nada demais. Teve uma saída de gol que ele agarrou a bola no escanteio. Fora isso, o Hugo foi nada mais que um espectador, sem nota. Cara, se quisesse poupar ali o Hugo hoje dava legal, porque não que precise, mas dava legal, porque não trabalhou, mano, não sujou a roupa, não teve um lance dos caras que ele precisou fazer alguma coisa. Cara, vou deixar com uma nota 5 aí, padrão, só pra não deixar sem nota e ser um pouco diferente. Nota 5, não fez nada absolutamente o jogo inteiro. Léo Maná, sei que vai tocar aí no coração de alguns, tem muita gente que tem mágoa do Léo Maná e eu acho completamente justo. Postei o vídeo ali nas outras redes, já vi gente me criticando pela minha avaliação do Léo Maná. Mas eu acho que hoje, mano, fez um jogo decente. Ele tem alguns erros básicos, erra alguns passes. O posicionamento do Léo Maná eu acho muito esquisito às vezes, não consegue dar amplitude pro time, aparecer muito na lateral do campo em muitos momentos. Mas, cara, do resto, ele faz uma ou outra boa jogada no primeiro tempo, uma que ele deixa o Romero em boa condição e outra que ele cruza bem para a entrada da área. Não comprometeu do lado direito, acertou um passezinho ou outro. Eu achei um jogo justo do Léo Maná. Não tô falando que ele jogou bem, não tô falando que ele merece chance, não tô falando que ele tem que vestir a camisa do Corinthians, mas é um jogo justo. E como que é um jogo justo, pra mim vai ficar com uma nota aí 5,5. Eu vou mais alto. Eu vou de nota 6,5 pro Léo Maná. Me surpreendeu muito no jogo de hoje. De novo, o que você falou, não gosto do Léo Maná. Até o momento, eu de fato acho que talvez seja um dos piores laterais direitos que eu vi com a camisa do Corinthians. Acho que tem muito problema de posicionamento, em soltar a bola e saber onde ir receber para continuar dando continuidade à jogada. Ele não é um cara que toca e passa, ele toca e fica meio em dúvida do que faz. Mas hoje, principalmente ofensivamente, no primeiro tempo, muitas boas jogadas saíram com ele. Em ultrapassagem, em receber rápido e partir para cima, caindo um pouco mais pelo meio. Hoje ele não sofreu, ele ainda tem alguns erros técnicos. Principalmente no segundo tempo, o Léo teve dificuldade em tocar umas bolas para trás, em se antecipar para receber antes a bola. Ele ainda tem erros bem básicos, mas eu acho que na medida do possível, foi bem no jogo. André Ramalho, mais um que eu acho que fez uma partida bem justa. Não foi tão acionado. Essa linha de zaga do Corinthians, defensivamente, não tem tanto que a gente avaliar, porque não sofreu, não teve tantos ataques assim. Mas como teve menos erros ainda e acho que na saída de bola conseguiu dar alguns bons lançamentos, vou deixar o André Ramalho com nota 7. Cara, eu acho que vou ser meio criterioso hoje. Eu deixo o André Ramalho com nota 5. Pra mim, pouco participou do jogo. Com a bola nos pés, eu esperava bem mais o André Ramalho, mais coragem. Não que ele tenha errado muito, mas esperava mais coragem pra tentar o lançamento, tentar uma bola enfiada que nem estava dando em outros jogos. E tem um lance no segundo tempo que me incomoda um pouco, que é um lance que vai todo mundo muito mal. O Léo Maná vai mal, o Rian vai mal o Alex Santana e o André Ramalho sai muito mal pra fazer a cobertura. Cara, mas não achei um jogo ruim também, foi pouco acionado, cara. Nota 5. Assim como o Tchoka eu vou dar uma nota um pouco maior. Eu achei que o Tchoka conseguiu cumprir um papel um pouco mais de segurança do que o André Ramalho. Os dois não foram tão bem municiados, mas do André Ramalho eu espero mais qualidade com a bola no pé, do Tchoka eu espero mais seriedade. Então, no que é proposto, eu acho que o Tchoka conseguiu compensar um pouco mais. Vou de nota 5,5 pro Tchoka. O Tchoka eu acho que fez uma partida rigorosamente igual ao do André Ramalho, só com a bola no pé ele me deu um pouco mais de susto, então 6,5. Bidu fez o gol, deixou o Corinthians vivo. E o Bidu eu acho que ele é importante por causa disso, ele participa muito de ataque, ele vai até o fundo, ele cai pelo meio muitas vezes, ele povoa a área adversária, mesmo não sendo nenhum gigante, mesmo não tendo um ímpeto físico muito grande, tanto que no final do jogo deu pra ver que ele estava se arrastando. Mas ele foi o cara que fez o gol da partida, que manteve o Corinthians vivo, então vou de nota 7,5 pra ele. Cara, vou de nota 8 pro Bidu, acho que fez um bom jogo. No primeiro tempo já tinha dado um belo lançamento pro Thales Magno em profundidade, já tinha aparecido uma vez ou outra na esquerda. Num lance que a porra do juiz não acabou não marcando a falta, mas o primeiro lance do Corinthians no segundo tempo, ele dá um passe de calcanhar espetacular pro Thales Magno, que sofre uma falta muito perigosa e o juiz acaba não marcando. Faz o gol do Corinthians, teve outra finalização de fora da área que levou minimamente ali um perigo. Para mim, o Bidu foi o melhor em campo, o jogador que mais conseguiu se destacar e vem bem sob o comando do Dorival Júnior em boa parte dos jogos que jogou. Contra o Inter mudou o ritmo do jogo, hoje teve uma boa atuação, vou de nota 8 pro Bidu ali. Além de ter decidido o jogo pro Corinthians, eu acho que sem isso fez uma boa partida sim, nota 8 para ele. Vamos lá, o primeiro volante do Corinthians hoje foi o Alex Santana, um pouco mais recuado, que pra mim fez um bom primeiro tempo, mano. Primeiro tempo de distribuição de bola, 2 bons lançamentos,
aparecendo para jogar, errando pouco, dando opção. Foi um Alex Santana muito diferente do que a gente estava vendo antes. Que antes era um Alex Santana preguiçoso, sem vontade, sem participar do jogo. Hoje o Alex Santana fez um bom primeiro tempo. E para mim, no primeiro tempo, foi o melhor em campo. Só que o segundo tempo do Alex Santana eu achei fraco, mano. Errou alguns passes, demorou em muitas jogadas. Nesse lance aí que eu comentei que o André Ramalho vai mal, ele vai muito mal numa tentativa de carrinho. Mas eu acho que não apaga um jogo decente também do Alex Santana, um bom jogo. Eu vou dar ali a segunda maior nota da partida até o momento que eu dei para algum jogador. Eu vou de nota 6,5 pro Alex. Eu vou empatado com o Bidu, nota 7,5. Eu acho que foi disparadamente o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, dando dinâmica, participando do ataque, acelerando a saída de bola. Mas eu concordo com você que no segundo tempo ele desaparece um pouco da partida. Se ele era o cara mais participativo e com jogadas inteligentes, deixando a bola, fazendo corta-luz, tá ligado? Jogadas que você não esperava do Alex Santana, ele participando da construção ofensiva do Corinthians perto da área. A gente viu os 3 volantes do Corinthians aparecendo por ali. Então eu gostei bastante da partida do Alex Santana, apesar dessa queda no segundo tempo, então nota 7,5 para ele. Rian não participou do jogo. Para mim, um completo sumido. Lembro de algum lance ou outro que o Rian ele dá um pique, dá um bom passe aqui e ali, participa de uma boa jogada de ataque onde ele acaba finalizando para fora, mas o Rian foi à parte na minha visão do time do Corinthians, porque para mim foi o único cara que não conseguiu participar do jogo, nem ofensivamente, nem defensivamente, que é onde ele mais se destaca. Eu vou de nota 4,5 pro Rian. Vou de 4,5 também. Até acho que o Rian conseguiu participar. Teve uma outra jogada que ele apareceu. No segundo tempo, principalmente, ele começa uma jogada de contra-ataque pro Corinthians, roubando a bola e essa colocando o Carrilho pro ataque. E aí depois o Yuri ajeita pra ele chuta pra fora. Eu acho que o Rian conseguiu participar em alguns momentos. Mas falta muito pra ele ser aquele jogador que tem qualidade, mano. Ele não tem qualidade com a bola no pé. Pra finalizar de fora da área, pra armar a equipe, pra conciliar uma tabela, ele não tem. O lance do Rian eu acho que o Rian é um jogador útil. Mas ele é um jogador útil para situações que o Corinthians vai precisar se defender, e ele é um jogador que ele tem velocidade e tem um bom desarme. Então ele consegue ser um motorzinho ali e ajudar na contenção, na marcação do time. Mas quando o Corinthians precisa atacar, criar jogadas, o Rian acaba ficando sem função, porque ele não tem essa qualidade, assim como o próximo, que é o Charles, que a gente vai comentar, que também não tem essa qualidade. Vou de 4,5 pro Rian, justamente por essa dificuldade de exercer a função que ele teve hoje, que é um jogador um pouco mais avançado. Charles tentou no primeiro tempo, teve uma ou outra roubada de bola, 2 finalizações para fora, 2 chutes que não foram bons, mas ele tentou, arriscou, mas, mano, eu acho o Charles muito abaixo, velho. Muito abaixo do nível do Corinthians. É um jogador que não consegue acompanhar o ritmo, não consegue dominar uma bola com precisão, armar um contra-ataque com precisão, tanto que ele é substituído rapidamente, já logo no intervalo, não consegue ajudar ofensivamente o time do Corinthians, e eu acho que na marcação também é meio desesperado. Eu vou com, no meio campo, a pior nota dos 3, eu vou com uma nota 4 pro Charles. Eu acho que o Charles ele tem o mérito de conseguir participar do jogo, participou bastante das ações ofensivas do Corinthians. Ele finalizou 2 vezes de fora da área, 2 vezes mal, mas principalmente porque é o Charles. Eu acho também que ele deu margem pro azar, porque ele tomou um cartão amarelo onde um juiz mal intencionado, que é o caso de muitos juízes sul-americanos com um time brasileiro, ele poderia ter sido expulso, sim, porque ele vai muito alto com o braço no rosto do jogador. Se o juiz entende aquilo como cotovelada, ele poderia ter sido expulso, prejudicado demais a partida do Corinthians. Mas eu vou deixar ele rigorosamente com a mesma nota do Rian, 4,5. Partindo pro ataque, o Romero, ele só joga o primeiro tempo, nem acho que tá fazendo uma partida ruim, mas ele só tem a finalização da falta, e de resto, mais uma vez, o Romero com dificuldade de participar do jogo. O jogo era muito focado ali no lado direito, que era o lado dele, mas ele dava espaço pro Lamana passar e ele caía mais pro dentro da área. Vou deixar o Romero, mano, eu não acho que ele foi pior do que o Charles ou o Rian, por exemplo, mesmo com um recorte mais curto que o Rian, vou deixar o Romero com nota 5. Deixar o Romero 4,5, pouco participativo. O único lance no jogo foi a cobrança de falta que ele cobrou bem. Foi bem, poderia ter feito um golaço, mas fora isso, mano, até porque era o jogador ali com mais liderança, com mais know-how desse time titular, era pra ter chamado muito mais a responsabilidade. Não gosto, mano, do Romero totalmente preso pela direita, vou ficar com 4,5 porque não participou muito do jogo. Thales Magno. Cara, primeiro tempo ruim do Thales, errando absolutamente tudo de novo, uma tiriça de novo, mas no segundo tempo eu acho que ele conseguiu melhorar. Fez um gol no lance que o juiz, de uma maneira muito errada, ele marca a falta antes, porque não foi nada. Se foi falta naquele lance, foi pênalti no Yuri Alberto um lance antes.
Isso fica muito claro porque o lance foi rigorosamente igual, foi uma mão nas costas e ponto. Não deveria ter sido marcado falta e ele teria feito gol naquele lance, sofreu uma falta nesse lance que eu falei do Bidu, conseguiu cavar um amarelo pro zagueiro de 40 anos dos caras ali na linha de fundo, teve um pouco mais de profundidade. Não foi um bom jogo do Thales Magno, longe disso, mas eu acho que ele conseguiu ser mais participativo pelo menos, mano, e por isso eu vou deixar o Thales com uma nota 5. Primeiro tempo bem ruim, tiricinha mais uma vez, mas ele cresce no segundo tempo com essas jogadas individuais, mas de fato ainda é muito pouco pro Thales, mano. Pelo que ele já demonstrou com a camisa do Corinthians, esse ano inclusive, é muito pouco. A gente não consegue ver o Thales ganhando jogadas individuais. Ganhou uma que cavou um amarelo. De resto, ele ainda tem muita dificuldade de acertar, de tomar a melhor decisão. Eu cansei de ver o Thales colocar a bola na frente, errar o drible e fazer a porra da falta, porque ele não ia conseguir pegar a bola. O que irrita mais do que ele deixar a bola sair para a linha de fundo. Mas também acho que pelo crescimento do segundo tempo cabe uma nota 5 aí para ele. Hector Hernandes, pô, mano, se movimentou no primeiro tempo, fez uma outra boa parede. Dá pra ver que ele é um cara muito voluntarioso, tá se dedicando demais no ataque, mas também teve dificuldade de participar do jogo. E no segundo tempo, quando ele precisava ganhar, ele acabou sendo sacado para dar espaço pro Yuri, que é mais jogador do que ele. Mas vou deixar ele com a mesma nota do Romero, nota 5. Cara, pra mim não participou do jogo. Praticamente não tocou na bola, fez uma outra parede. Nota 4,5, porque o Romero ainda teve uma finalização legal, mas ele nem conseguiu finalizar. Sinceramente, eu acho que não é culpa do Hector, mas pela falta de participação, vou deixar ele com a mesma nota do Charles, nota 4 ali. Os dois piores do time titular, porque o Charles, na minha opinião, foi mal, e o Hector Hernandes não participou do jogo, mano, não tocou na bola. Partindo para as alterações, vamos falar primeiro aqui do Igor Coronado, que, mano, eu acho que os primeiros minutos do Coronado em campo são bons. Começa essa jogada aí que eu falei do Bidu e do Thales Magno, que o juiz não dá falta, ele que começa, ele consegue chamar um pouco a responsabilidade de um lance ou outro, mas os últimos minutos do jogo do Igor Coronado são pavorosos, mano. Aquela carretilha que ele tenta dar é vergonhosa, erra passe depois, é displicente. Não achei que entrou bem no jogo Coronado, apesar dos primeiros minutos, achei que entrou mal no jogo, eu vou de nota 3 pro Coronado. O Coronado ele entrou na função do Charles, porque o Dorival ele substituiu o Hector e o Romero e colocou o Carrilho de um lado e o Yuri na frente. Ele entrou no meio campo no lugar do Charles. Ele foi melhor que o Charles porque ele tem mais talento do que ele, porque ele tem mais recurso. Só que o Coronado ele não conseguiu cumprir a proposta dele. Conseguiu fazer uma outra boa tabela no começo do jogo, do segundo tempo. Participa dessa jogada aí do Bidu, que ele dá de calcanhar para o Thales ter uma boa oportunidade ali próximo da área. Conseguiu clarear o jogo em alguns momentos, mas, cara, acho que a partir dos 15, 20 minutos o jogo do Coronado é um nojo. É um nojo. É passe curto, passe fraco curto, é lançamento errado, é tentativa de carretilha ridícula. O que me deu de raiva quando ele foi inventar de tentar uma carretilha aos 85 minutos, ganhando de 1-0 contra o patético Racing do Uruguai. Cara, pela raiva que eu senti do Coronado no jogo de hoje, eu vou acompanhar você e vou de nota 3. Porque, de fato, fiquei com muito ódio do Coronado, apesar de entender que tinha coisas positivas ainda para destacar da atuação dele. Carrilho. Primeiramente, gostaria de pedir encarecidamente pro Dorival Júnior entender também que o Carrilho ele não é um pontinha burro, tá? Não é para você tacar o Carrilho numa ponta, isolado, e vai lá e resolve o meu jogo. Todos os bons momentos do Carrilho, caindo pela ponta direita, era com uma companhia, era com uma sombra, era com uma dupla de ataque na frente, com algum deles se aproximando para fazer uma tabela, com um lateral que estava sempre próximo dele para apoiar, que muitas vezes é o Mateuzinho, que hoje tinha que ser o Lamaná também. Muitas vezes no jogo de hoje, o Carrilho recebeu a bola próximo da ponta, com o campo inteiro à frente dele, ninguém para ele tabelar, ninguém para aproximação. Então o Carrilho ia ficar cruzando bola da área ou indo pro fundo, que ele vai acertar, porque ele é muito bom. Ele deu bons cruzamentos no jogo de hoje. Mas o Carrilho, ele pode fazer muito mais do que isso se ele tem uma sombra para jogar junto com ele, uma dupla, alguém para se aproximar um pouquinho. Um meia, que poderia ser o caso do Coronado, já que estava jogando naquele meio campo, ou o Rian, que estava jogando um pouco mais pelo lado direito, o Yuri Alberto, que fosse para fazer uma tabela, o próprio Lamaná para passar ali pela lateral do campo. Mas hoje, em muitos momentos, o Carrilho estava isolado e fez com que ele tomasse algumas decisões ruins, como foi o caso da jogada do gol, que acabou dando sorte que deu certo num bate-rebate ali dos próprios jogadores do Racing. Dito isso, acho que o Carrilho ele começa bem no jogo e ele vai caindo, ele vai tendo uma sucessão de erros muito grande na partida. Mas também acho que ele foi responsável por algumas boas chances do Corinthians, inclusive participando da jogada do gol e da jogada que acabou ocasionando a finalização do Rian. Por isso, eu vou de nota 4 para o Carrilho. Ainda acho que ele pode entregar muito mais e é mais um jogador que eu acho que, apesar da qualidade
de ter entrado melhor que o Romero, por exemplo, que é mais jogador, também acho que foi um jogo abaixo, pode entregar muito mais. E muito mais, principalmente, jogando como um meia e uma sombra ou como aquela função de segundo volante que ele fez tanto com o Ramon Dias. Cara, eu também acho que o Caílio pode entregar muito mais. Eu acho que um passe que ele dá no final do jogo é patético. Mas no geral, mano, eu acho que ele conseguiu aproveitar bem o lado direito. Conciliou uma outra jogada, participou da jogada do gol, essa jogada do Rian. Deu um bom cruzamento pro Yuri no lance que o Corinthians pede o pênalti. Chegou bem uma ou outra vez na linha de fundo também. Não acho que entrou mal no jogo, não. Vou de nota 5,5 pro Carrilho. Acho que dos reservas foi o que pelo menos conseguiu ter mais influência no jogo. A gente viu o Romero no primeiro tempo que não conseguiu criar nada pelo lado direito praticamente. E o Carrilho, que por mais que não tenha feito um jogo brilhante, criou pelo menos pelo lado direito. Então uma nota 5,5 ali pro André Carrillo. E um detalhe também, desculpa. Eu acho que também hoje a gente vê o Corinthians com um pouco de dificuldade de criação, também porque o Carrilho está longe do meio campo. Porque em questão de criatividade, talento, qualidade de passe, além do Coronado, no elenco do Corinthians hoje à disposição, exceção do Garro, talvez seja o Carrilho melhor. Você colocar um cara dessa qualidade isolado numa ponta, na minha visão, pelo menos, é um grande desperdício. Pecado. Vamos lá, temos também o Yuri Alberto, que entrou. Mano, não participou do jogo, tentou cavar esse pênalti, teve uma outra tentativa de cabeça que ele divide com o zagueiro, ajeita essa bola pro Rian. Como participou um pouco mais do jogo do que o Hector Hernandes e eu dei nota 4 pro Hector, eu vou dar nota 4,5 pro Yuri. Eu vou com nota 4. Eu não acho que o Yuri conseguiu jogar, não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer uma jogada de efeito. Um ou outro passinho curto ali no meio campo, brigou pela bola no ataque com 2 zagueiros, mas com muita dificuldade de fazer qualquer coisa no jogo de hoje, o Yuri Alberto. Depois entra o Maicon, fica pouquíssimo tempo em campo, ele entra aos 82, se eu não me engano. Cara, nota 4 pro Maicon. Cara, eu vou deixar sem nota, mano. A única coisa que eu lembro do Maicon foi de um outro passo pra trás. Só. Não lembro de absolutamente mais nada, rigorosamente mais nada do Maicon. Vou deixar sem nota por conta disso. E José Martínez, cara, sem nota também. Sem nota. Se não me engano, faz uma falta lá no ataque e só. Não faz absolutamente mais nada. A gente falou que ele entrar pra, mano, correria, maluquice, também nem foi isso. Nem deu tempo. Não andou dentro de campo o José Martínez, que volta de lesão agora, né? Pelo menos é mais uma opção ali. Se a gente for analisar entre o meu campo que começou de titular, eu sou muito mais botar o José Martínez mesmo que uma fase ruim do que no lugar de qualquer um dos que estavam ali. E vamos para finalizar, Dorival Júnior, que mandou uma escalação, na minha opinião, ridícula, que teve que colocar os titulares no intervalo para salvar o jogo, jogou muito mal contra um time pavoroso, criou pouco, foi um time completamente ineficiente, não sofreu defensivamente, é claro, mas que pelo menos venceu o jogo. O fato de vencer o jogo vai aumentar um pouco minha nota para o Dorival, mas vai ficar com uma nota 4. Pra mim vai ficar com a nota que foi a nota do jogo, nota 4, mesma coisa. Eu vou fazer... eu vi o Corinthians jogar hoje, qual que é a nota que eu dou pra atuação do Corinthians? Nota 4, porque das decisões dele, ele optou por ir com esse time em reserva. Por N motivos, questão física, ele pensou que era um jogo que não precisava e de fato no primeiro tempo o Corinthians mesmo com várias reservas não sofreu e foi superior ao Racing. Venceu o jogo que não era mais do que obrigação e demonstrou um futebol bem abaixo da média, mas ainda assim manteve o Corinthians vivo e fez o mínimo, fez o que era esperado, venceu. Por isso, nota 4 para o Dorival Júnior. Então é isso, rapaziada. A gente agora torce pro Corinthians engatar em uma boa fase, porque tem uma sequência difícil. Tem Santos, tem Novo Horizontino depois para decidir a vaga na Copa do Brasil, Galo fora de casa e aí sim, Sul-Americana de novo contra o Huracan, que a gente precisa de resultado para se classificar e depender só da gente para conseguir seguir aí nesse sonho da taça que ainda não veio. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. A gente volta aí no domingo para falar de Corinthians e Santos. Tamo junto, vai Corinthians. Vai Corinthians.